A Confederação Nacional da Indústria estima que um acordo entre o Mercosul e a União Europeia poderia multiplicar por 5 a integração do Brasil com o mercado global. Com esse novo acordo, o percentual subiria para 37%, ampliando mercados e criando mais oportunidades de negócios. Mas quais os pontos que ainda travam esse acordo? Quem nos ajuda a entender esses entraves é o economista Marcos Labarte. Tudo bem, doutor? Como vai? Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui na Jovem Pan. Bem-vindo e boa tarde. Oi, Thiago, boa tarde. Vamos falar um pouco aí sobre o Mercosul e esse entrave aí que existe desde 1999. Pois é. Quase 3 décadas. Pois é, e não é só um entrave, né? A gente vem acompanhando um momento muito curioso, porque uma informação que saiu hoje foi a seguinte, que há um boicote ao Carrefour aqui no Brasil, a interrupção de fornecimento de carne atinge 150 lojas no Brasil, e isso começou quando o Carrefour disse que não compraria mais a carne do Mercosul. E antes da gente falar sobre o acordo propriamente dito, eu queria te perguntar, isso pode tomar uma proporção muito maior do que se imagina? Eu acredito que não, tá, Thiago? Eu acredito que é algo mais pontual, até porque a gente sabe que toda essa discussão que está tendo entre a União Europeia e Mercosul nessas 2 décadas, essa dificuldade muito vem do lado francês, né? Principalmente dos agricultores. A gente sabe aí os protestos que tiveram ao longo dessa semana, né? Fechamento de uma série de locais, né? Dificultando aí a circulação dos caminhões na França, mas também a gente sabe que os produtos brasileiros, a carne, ela é mais competitiva que os produtos franceses. Então, assim, essa briga entre França, principalmente, e Brasil, que é o maior exportador de carne do mundo, vem dificultando. E aí, né, o Carrefour acho que pegou um pouco das dores aí, principalmente por a sede ser na França. Pois é, falando propriamente sobre esse acordo, né? O presidente da França é contrário, ele esteve inclusive na reunião do G20 nesses últimos dias aqui no Brasil e, obviamente, é um posicionamento que ele vem tendo já há muito tempo. Agora, se a França discorda desse acordo, há alguma chance disso avançar? Porque olhando para o próprio Mercosul, há muitas divergências internas aqui e sempre foi assim, né? A gente se lembra de quando esse bloco foi criado, não é, Marcos? Exatamente. Realmente a França ela tem criado dificuldade né, em toda essa negociação entre o Mercosul e a União Europeia. Lembrando que se isso acontecer, se essa união acontecer, vai criar a maior zona de livre comércio do planeta, né? E lembrando que seria muito positivo para o Brasil, porque entre 10 produtos brasileiros mais exportados, eles seriam altamente beneficiados com isso e também, consecutivamente, a indústria da Argentina. Mas Milei também criou alguns entraves para tudo isso. Estão acreditando que essa negociação pode ter um desfecho positivo que vai ocorrer agora em dezembro na convenção que vai ter do Mercosul. Mas lembrando que principalmente a Alemanha e Espanha, elas querem muito que esse acordo ocorra, porque a Alemanha e Espanha elas vão ser muito beneficiadas pela parte dos produtos industrializados. E lembrando que esse fechamento de acordo entre o Mercosul e a União Europeia vai beneficiar muito a Alemanha, até porque 41% dos produtos exportados hoje, da negociação já feita, vai para a Alemanha. E para que a gente possa entender, do ponto de vista econômico mesmo, por que a França resiste tanto? Como que é o comércio em relação, principalmente, né, às carnes, talvez, ou talvez outros produtos? E se esse acordo for fechado, o que traria de prejuízos para a própria França? É simples de entender, né? Se a gente for ver que a França, né, até pelo espaço, né, para a parte do bovino, né? E também quase todo o bovino lá na França, ele é fechado, né? Ele acaba sendo diferente do Brasil, que é cultivado, né, em campos abertos. Na França não, ao contrário. E também a gente tem que pensar na diferença de temperatura. Muito do tempo os bovinos acabam ficando confinados, ao contrário do Brasil, que tem uma produção o ano inteiro, no qual a França acaba sendo por alguns períodos. Então, o agricultor francês, ele acha que
esse fechamento de acordo entre Mercosul e União Europeia vai ser muito negativo para ele e vai inviabilizar muito de uma indústria que já vem sofrendo uma competição que eles dizem muito desonesta entre Brasil e França. Então, se o acordo for fechado, a tendência é que cada vez mais produtos do Mercosul e principalmente carne do Brasil acabem indo para a França, e isso vai fazer com que inviabilize muito dos produtores franceses que sentem nessa competição sendo uma competição desonesta. Uma dúvida, o acordo pode sair do papel mesmo com a oposição da França? Acho muito difícil, tá? Porque a França ela tem um poder muito forte na União Europeia. Mas acredito que está sendo feita uma negociação, entre aspas, interna, e uma conversa interna na União Europeia, porque, como eu falei inicialmente, Alemanha e Espanha, elas querem muito que esse acordo ocorra. Elas querem muito que isso ocorra porque isso fortalece a indústria da Alemanha e da Espanha. Então, assim, o principal entrave ainda continua sendo o Macron, e isso tem que ser feito uma negociação interna para que o acordo, ou total ou parcial, seja executado. Porque a gente está falando de algo que desde 1999 não teve um desfecho. Pois é, e uma outra questão, porque isso pode ser resolvido pela diplomacia dos países, né? Mas economicamente, é possível convencer a França de algum outro tipo de vantagem para que o país ceda a esse acordo? Envolvendo itens de agricultura, eu acho muito difícil, né? Se o Brasil, se a indústria brasileira viesse junto com a agricultura nessas últimas 3 décadas, a gente seria uma superpotência, né? A gente sabe o quanto que a agricultura do Brasil ela é de ponta, e dos poucas coisas que a gente pode se orgulhar que o Brasil faz com muita eficiência é a parte da agricultura. Então, acho muito difícil a agricultura francesa bater de frente com os produtos brasileiros. Então, a única forma desse acordo ser finalizado é cada um abrindo um pouco das brechas aí e conseguirem fazer um acordo que tenha uma negociação que tenha uma certa vantagem para ambos. Mas, atualmente, e a gente sabe que nos últimos anos, o agricultor francês, quando ocorre uma possível finalização do acordo entre Mercosul e União Europeia, acaba acontecendo como aconteceu essa semana, de fechamento de estradas e um protesto ferrenho, que isso faz com que qualquer tipo de presidente ponha um pouco de pé atrás e tente postergar uma certa negociação, como está sendo agora. Márcio, é claro que a indústria espera e torce para o fechamento desse acordo, porque isso vai beneficiar a indústria e tudo mais. Só que eu pergunto, o dia a dia das pessoas, nós aqui no Brasil, o que vamos sentir de diferente se esse acordo efetivamente for fechado? Quais produtos podem invadir o Brasil e, obviamente, também quais produtos daqui têm mais espaço para invadir a Europa? No dia a dia, a gente pode, claro, ver um aumento da exportação dos produtos brasileiros, e se o exportador ele vê melhores condições externas, acaba mandando os produtos para fora, frente a deixar aqui no Brasil. Então, pode, num extremo, ver alguma alta de preços no Brasil, porque você vai sentir mais vantagem em exportar, né? Para o produtor brasileiro é excepcional, né? Porque ele vai ter um aumento aí na parte das vendas, que hoje, só para vocês terem uma noção, tem metas. Para você exportar hoje para a Europa, tem um limite. E esse limite, ano após ano, ele é feito algum ajuste, mas todo ano ele chega no ápice, ele chega na medida máxima que pode ser de exportação. Para o Brasil, essa união entre União Europeia e Mercosul beneficia com certeza a parte industrial. A gente não pode esquecer que a Alemanha sempre é considerada o motor da Europa. Então, um acordo que beneficie esses países pode ser que beneficie também uma série de empresas alemãs e também espanholas que já estão aqui no Brasil, que já realizam negócio conosco. Então, isso pode ser algo positivo para o Brasil, mas lembrando também que a nossa indústria ela carece aí
de uma melhor competitividade, porque quase tudo é importado. O que a gente é muito eficiente é na parte da exportação da matéria-prima, né? Então, acredito que isso é positivo para o Brasil, mas acho que essa negociação ainda vai ter outras etapas até ela acontecer, porque não está sendo fácil, até porque, como eu disse para vocês, ela vem, né, faz 2 décadas, ela vem sendo realizada e não foi ainda finalizada. E aqui dentro do Mercosul, quais seriam os entraves para o fechamento desse acordo com a União Europeia? A própria divergência hoje do Brasil com a Argentina, isso pode pesar? Sim, se a gente olhar um pouco para trás, antes da eleição, né, antes da tomada de posse do Milei, tentou se fazer aí uma finalização desse acordo entre a União Europeia e Mercosul e não ocorreu, né? Se a gente for ver aí na cúpula do G20, o Milei veio e também, né, ele se opôs a algumas decisões, como aquela de taxar os super ricos. Então, a gente sabe que as linhas né, de pensamento do Milei frente às linhas de pensamento do Lula são divergentes, né? Mas quando importa a parte da indústria, eu acho que aí sim ambos querem o melhor para suas economias. Então, esse possível acordo entre a União Europeia e Mercosul, eu acho que ele tende a beneficiar todos, né? Mas, obviamente, a gente sabe que a indústria argentina, ela é muito forte na parte de gado, mas, diferente da brasileira, né, ela tem aquela carne premium, que é uma carne que o europeu gosta muito para fazer o churrasco. E a carne brasileira ela é muito exportada para a China, principalmente porque é uma carne que ela pode ser mais consumida pelo produtor chinês. Mas eu vejo que, no final do dia, ambos querem chegar num acordo que beneficie, né, a sua indústria e a sua economia interna. Bom, você cita muito a Alemanha e a própria Espanha, né? Países que têm interesse no fechamento desse acordo. Agora, olhando para a União Europeia, quais outros países o Brasil também está de olho se esse acordo for fechado? Quais países nós poderemos ter mais acesso e produtos também? Quais produtos? Perfeito. Bom, com certeza, como eu falei, a Alemanha e a Espanha são os principais parceiros do Brasil e isso já há bastante tempo. Mas isso pode também abrir, né, condições para que o Brasil possa exportar para outros países. A gente sabe que a Europa né, é uma união de pequenos países, né, que juntam o bloco econômico que é muito forte. Lembrando que ele perdeu muito ao longo da última década, né, importância, porque veio outros grandes players como a China e a Índia, né? Mas eu vejo países que estão ainda crescendo muito, como a Bélgica, na sua parte industrial e na sua parte de informática. Então, o Brasil ele tende, com isso, essa parte de cumprir e finalizar, lembrando que muitos dos entraves que os europeus dizem envolve a parte ambiental no Brasil, né? Mas eu vejo que isso pode vir a beneficiar não somente Espanha ou Alemanha, mas sim outros países que fazem parte da União Europeia, que muitas vezes não são os principais parceiros do Brasil e que isso pode fazer com que a gente abra, né, caminho para a parte da agricultura e de produtos brasileiros para outros países que até então não são nossos principais players e parceiros. E uma outra dúvida, Marcos, por exemplo, o mercado automotivo. O Brasil pode ser beneficiado nesse setor e, por exemplo, quem vive aqui no Brasil quiser comprar um carro alemão, por exemplo, o carro virá mais barato ou não necessariamente? Não necessariamente, até porque a gente sabe que quando a gente compra um carro importado, a gente paga por 2 carros, né? Então, quando a gente compra um carro da Alemanha, a gente acaba pagando 2 veículos, um é só de imposto e o outro é o produto em si que a gente vai estar comprando. Acho difícil, porque se a gente olhar a nossa indústria nacional, que já vem sendo afetada, né, ao longo das décadas, né, a desindustrialização que todo mundo disse, que o vice-presidente Alckmin disse que vai estar tentando auxiliar, acho difícil, né, porque algo que acontece há décadas não pode ser modificado em 1, 2 anos, né? Mas eu vejo que talvez esse fechamento de acordo
pode beneficiar a indústria que já está aqui no Brasil, que possa estar fazendo alguma parceria de peças ou algo do gênero, mas eu acho difícil, porque quando a gente fala de protecionismo, a gente, claro, não gosta do protecionismo que vem da Europa perante os nossos produtos, como a carne bovina, como a gente falou inicialmente da conversa do Carrefour, mas também quando envolve a indústria automotiva, a gente sabe que nas últimas décadas a gente foi, teve veículos que demoraram muito para ter um avanço tecnológico, muito pelo protecionismo do Brasil. Então, eu não vejo muita modificação, mas vamos ver o que vai acontecer nas próximas etapas aí desse possível acordo. E só mais uma questão, do ponto de vista do emprego, de mercado de trabalho entre Mercosul e União Europeia, haverá algum tipo de benefício, a consequência para o mercado de trabalho? Ou seja, mais brasileiros podem ser procurados para trabalhar em empresas da Europa, até mesmo de forma remota, né? Porque é o novo normal desde da pandemia? Acredito que sim, tá? Até por coincidência, eu estava agora de manhã almoçando e conversei com um brasileiro que trabalha numa empresa polonesa com sede na França, e ele mora aqui no Brasil, principalmente por essa parte do home office. Você ganhar em euro e gastar em reais é algo muito bom, né? A gente sabe que muitos engenheiros, por exemplo, brasileiros, já atuam no Brasil, prestando serviço para empresas, né, europeias ou norte-americanas. Então, isso pode vir, com certeza, a beneficiar. Mas lembrando, infelizmente, né, que uma competição, quando envolve a parte tecnológica de prestação de serviço, infelizmente a gente perde muito para o continente europeu. Espero que, né, talvez com um fechamento de acordo, possa ter também uma troca na parte tecnológica, que isso possa vir a beneficiar a indústria local e principalmente, né, a parte de prestação de serviço dos brasileiros frente aos europeus. Mas eu acho que isso ainda está muito longe de acontecer, porque, infelizmente, a gente ainda está anos atrás, né, dos principais players, como a Alemanha e a Espanha, nessa parte de tecnologia, infelizmente. Falamos sobre o acordo Mercosul-União Europeia com o economista Marcos Labarte. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, pela sua gentileza e bom fim de semana. Até a próxima. Obrigado, um forte abraço para todos, um ótimo final de semana.